Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou fazendo um vídeo aqui bem improvisado, só para falar de um assunto que me ocorreu meio que agora, que é para falar da questão da maternidade, do mãe e tudo mais, porque ontem foi Dia das Mães e eu passei o dia num rolê bem legal, que eu fui acampar com uma amiga, que eu gosto muito dela, e ela falou, vamos acampar, e depois ela falou, nossa, eu nem reparei que eu escolhi essa data, que é o Dia das Mães, tá tudo bem pra você? Eu falei, não, tá de boa. E a gente foi acampar e tudo mais. E aí ela ficou bem engatilhada, sabe? Em vários momentos ela chorou. Pra ela foi difícil mandar uma mensagem Dia das Mães. Eu lembro que ela virou pra mim e falou assim: amiga, manda uma mensagem Dia das Mães pra mim, eu não consigo. Tipo, ela não conseguia pegar o celular, sabe? Pra mandar. E aí eu falei, porra, né? Tipo, como que eu vou mandar? Fiquei assim, aí eu até pedi pro chat GBT, eu não gostei, né? Aí, em algum momento de inspiração, fiz uma mensagem que fosse assim, de afeto, carinho, mas por elas serem distantes, né? É toda uma questão que elas têm e tudo mais, né? Aí a mãe dela respondeu com um joinha, assim. E aí ela ficou magoada mais uma vez, porque como se existe uma distância ali, né? Uma falta de conexão que ela já tentou e a mãe dela já tentou, mas assim, é muito atrito, é muita dor que elas têm uma com a outra nesse relacionamento. E aí ela até ligou pra irmã dela, uma hora e eu fiquei, né, eu tava lá junto e ouvindo tudo, tipo, porra, é um dia difícil. Eu fiquei pensando, né? É um dia difícil. Nessas horas eu não sei, talvez isso vai soar meio brega de falar. E até meio sem sentido, porque eu até fiz um vídeo uma vez e eu quero postar aqui, eventualmente, que chama A Teoria do Apego, que eu tava estudando sobre John Bowlby, e é muito interessante, porque o nosso primeiro cuidador, né, the first caregivers, que eles falam, que é quem tá lá dando a presença, que geralmente é a mãe, mas porque foi imposto, né, que fosse a mãe. E nesse vídeo que eu já fiz, ele fala muito da necessidade desse apego com o nosso cuidador, seja ele pai, mãe, vô. Muita gente cresceu sem mãe, né, ou sem pai também. E eu reflito sobre isso, que é uma necessidade que o Bob fala que pra gente funcionar como ser humano, até em aspectos cognitivos, na nossa vida a gente meio que precisa alguém reasoning, né, conectando com a gente, criando uma sincronicidade com outra pessoa que vai nos dar o que é mais de essencial, que é comida, quando a gente é bebê, afeto, proteção. Isso também inclui muito o que eu sempre penso também, que eu já estudei e pesquisei muito, que é a escala de Maslow, né, que são os degraus. E aí muito se fala da iluminação, buscar o autoconhecimento, mas o primeiro degrau é a sobrevivência. E aí inclui também um pouco dessa coisa da mãe, do pai, do caregiver, né, do cuidador que a gente tem na nossa infância, porque se a gente não tem a primeira parte do degrau, que é esse lugar de proteção, fica muito difícil subir os outros degraus, né? Porque é uma necessidade fisiológica, biológica. E é por isso que eu gosto muito de Bowlby e eu gosto muito também do Darwin, né? Como é o nome dele? Darwin. Esse livro aqui ano passado achei bem difícil de... porque eu não sou cientista, não. Sou porra nenhuma. Mas Darwin tinha uma empatia muito grande com os seres humanos e os animais. E eu acho que é muito legal a gente entender essa coisa do Jung, Freud, a psicologia, né, da mente, do abstrato, do metafísico. Mas é muito legal entender a biologia também. E quando a gente pensa na nossa mãe, no nosso pai, ou seja quem lá cuidou da gente, a gente também tem que olhar para esse lugar biológico, que é o quê? Cara, eu vi uma palestra, até certos hormônios são desenvolvidos na criança quando ela é amamentada, e até a questão do parto natural, diz que quando a criança nasce de parto natural, agora eu vou falar merda, tá? Eu devo pesquisar antes de fazer esse vídeo, eu quero fazer espontâneo, mas pesquisem você aí. É algo como um líquido que tem na vagina, um canal vaginal faz com que a criança possa ter desenvolver certas questões de imunidade, blá blá blá. E fala até que muitas crianças, muitas vezes podem ter algumas questões de imunidade
por conta disso, né? Por não ter nascido de parto normal. E outras questões também da amamentação, por exemplo. Então, assim, existe aí uma função biológica, né? Que é, talvez, importantíssimo para nossa biologia atual. Mas, assim, a gente vê desenvolvimentos hoje. Daqui a pouco vai nascer filho de máquina, né? Na verdade, já foi até um estudo de AI, uma menina postou esses dias. Que já estão desenvolvendo, assim, não precisar nem da mãe mais, porque vai ter como... É uma loucura aí, deixa pra lá, senão eu vou viajar na maionese falando disso. Mas querendo dizer, o que eu quero dizer nesse vídeo é, existe uma questão biológica, né? A gente necessitou de uma mãe, até então, para nos dar a luz, para nos dar a vida. E nós precisamos do afeto também. Se não veio da mãe, veio de alguém. Veio do algum cuidador próximo que estava dando essa reasoning, que é o quê? Você se conectar com outra pessoa para você mesmo se conhecer. Porque o ser humano, ele trabalha muito com referência a espelho. Eu tenho um espelho e eu olho para minha mãe, para o meu pai, e eu sei o que eu sou. Eu sei o que eu sinto, eu sei que é tristeza, eu sei que é choro, né? Porque eu estou aqui me conectando com outra pessoa fora de mim, fora da minha própria consciência. E aí tem toda essa questão, que muitas pessoas não tiveram esse lugar de conexão mesmo. E elas se sentem sozinhas, porque faltou uma parte fundamental na vida delas, que era esse cuidado. E aí uma outra coisa que eu quero falar é o outro lado da moeda, que é o peso de ser mãe, esse castigo milenar. É uma fúria ser mãe, é algo... Quando eu era criança, eu vou falar uma coisa bem pesada aqui, eu acho que é pesado, não sei se nem vocês devem falar isso. Nossa, meu cabelo é muito torto, senhor, foda-se. Quando eu era criança, uma vez eu vi na igreja, alguém falou que tava orando porque a menina tinha uma doença do útero que não podia engravidar. Aí eu comecei a orar secretamente pra Deus me dar essa doença. Deus, eu quero ter uma doença pra mim não engravidar. Porque a questão da maternidade era algo muito imposto, né? Tipo assim, você vai ser mãe. Desde quando a gente é criança, eu lembro assim, eu era bem pequenininha e as meninas brincavam de como vai ser o nome da sua filha? Um dia você vai ser mãe. Tinha uma brincadeira de ver o negócio do queixo, né? Quantos filhos você vai ter? Então essa coisa do mãe é quase imperativo, sabe, a maternidade compulsória que eles falam, né? É algo que não tem muita escolha. Não existe essa coisa, você quer ser mãe? Não existia essa pergunta, porque ser mãe era uma obrigação da mulher, né? Tipo assim, toda mulher que se preze vai ser mãe um dia. E eu morria de medo e eu orava pra Deus me dar essa doença, porque daí eu dizia assim, eu tendo essa doença, eu não vou ser mãe. Porque eu devo ser mãe. Eu deveria ser mãe, é uma obrigação, mas se eu fosse estéril, aí pelo menos eu poderia tirar essa... culpa, né, de não querer ser mãe. E aí eu já peço até meu perdão, meu carinho pra quem sofre de esterilidade e que quer ser mãe. Eu tenho uma prima que muitos anos tá fazendo tratamento e eu entendo também a dor desse outro lado, né, de querer e não conseguir. Mas no meu caso era o medo de ser mãe. E aí um dia eu lembro que eu era bem novinha e a mulher de um professor meu, não sei porque eu tinha ela no Facebook, eu olhava ela meio como uma referência, porque ela era uma mulher moderna pra minha época e pro lugar que eu vivia, né? Porque ela falava desses assuntos que não se falava no meu meio na época. E aí ela falou sobre... Ela fez um texto que ela era mãe, ela tinha muito afeto pela filha e tudo mais, só que ela falou que o peso da maternidade. Por que eu sou obrigada a gostar do meu filho? Por que eu sou obrigada a dar tudo de mim pro filho? Porque existe o sacrifício, né? Ser mãe é um sacrifício, e aí eu já entendo que realmente é um sacrifício mesmo, de muitas formas. Mas como se fosse, né, eu devo ser a mãe que é perfeita, que amamenta, que cuida e que ama intensamente o tempo todo. E ela, nesse texto que ela postou, ela falava que primeiro eu não consigo amar dessa forma emocional. Ai, um amor que transborda. Não transborda. É um amor que era muito mais um amor de consciência. Tipo assim, eu escolho estar aqui pelo meu filho porque eu entendo que ele precisa de mim. E não um amor do tipo, eu sinto meu filho. Eu até conversando com a minha mãe, né? Falei, mãe, como foi os partos? Ela, minha filha, eu não lembro de nada. Foi tudo tão difícil. Eu não consigo, às vezes, me lembrar qual foi a primeira palavra. Minha mãe me teve com 19 anos, né? Então, tipo... Muitas mães, a primeira vez que meu filho andou, a primeira vez que meu filho falou. Minha mãe não tem muitas essas memórias, ela não conseguia criar esse vínculo, que foi muito difícil pra ela, por muitas questões, né? Hoje eu tenho um vínculo, assim, de
muito forte com a minha mãe, que foi construído depois de um determinado tempo da minha vida. Eu tive a minha avó. Um salve aí para as vovós, porque eu acho que vó, ainda mais em inglês que fala grandmother, que inclui essa palavra mother, porque aí a avó é a mãe, a grande mãe, né? Porque as avós, às vezes eu sinto que elas têm a oportunidade de ser mãe de novo, porque ela não foi uma mãe boa pro meu tio e nem pra minha mãe, mas ela foi uma avó maravilhosa, porque eu acho que quando ela foi vó, além da minha mãe ser muito novinha, ela já estava mais sábia, ela já tinha passado por muitas coisas, ela já cometeu muitos erros, então eu acho que foi a oportunidade dela ser diferente do que ela foi pra minha mãe, sabe? O que eu acho muito... como se a vida tivesse dado uma segunda chance, eu sinto que pras avós, sabe? É tipo, não fazer o que ela fazia, por exemplo, né? E tô até emocionada, meu filho, eu tô segurando um choro aqui, que é isso? Nem tô de TPM, é um choro mesmo. Porque ontem eu fiquei bem sentida com a minha amiga, sabe? Então eu mandei uma mensagem pra ela. Ela não conseguia mandar uma mensagem pra mãe dela. E ela tava muito segurando aquilo, porque... grande coisa, né? Você poderia pensar, mas que fácil mandar uma mensagem, Feliz Dia das Mães. Mas ela é tão sincera, essa minha amiga, ela é tão verdadeira que eu já senti isso também, de não conseguir mandar uma mensagem, porque até falar eu te amo, é muito agressivo, porque você não tá sentindo, e é muito difícil, às vezes, se expressar uma forma falsa, fica muito agressivo, e ao mesmo tempo que ela quer sentir esse amor pela mãe dela, ela tá buscando, mas é muito difícil. Porque eu acredito muito que relacionamento e amor é construção, é tijolinho por tijolinho. Não existe, eu não acredito que existe esse amor cósmico que você vem e sente, e é um amor místico que você sente todas as coisas. Eu não acredito nisso, sinceramente. Eu acho que somos humanos e a gente tem a mente. Portanto, a gente precisa construir amor. Afeto é construção. Eu acredito muito nisso. Não que a gente não possa ter momentos de êxtase e sentir algo que nos transpassa, mas no dia a dia é construção, entendeu? E... peraí que eu... enfim... tô fazendo esse vídeo primeiro pra desejar de verdade muita força pra muitas pessoas. Eu até comentei com a menina ontem, com a irmã da minha amiga, sobre Matrix, né, a Matrix, que muita gente fala, vamos sair da Matrix. E Matrix é mãe, né? E existe essa fugir da mãe. Eu tive um relacionamento conturbado e depois muito bom com a minha mãe, a gente conseguiu reparar. Por isso eu acredito muito que é possível, sim, reconstruir relacionamentos. Eu tive isso com a minha mãe, com certeza. Mas mesmo quando a gente já tava muito bem, eu lembro que eu sonho sair de casa, quero sair da minha mãe. E esse é um desejo, eu tava vendo um vídeo sobre isso, que é o nosso desejo inconsciente de fugir da Matrix. Que é o desejo de fugir da mãe. E pro pai, porque o pai é a liberdade. Porque o pai é o Deus, o divino, é tudo, né? E por muitas vezes a gente olha pro nosso pai, porque o pai é o que trabalha, é o que vai. E a mãe aqui aprisiona. Muitas vezes a gente sente isso, né? Crescendo, uma mãe que aprisiona, seja por muita agressividade e limite, não faz isso, e ela tá sempre te podando, ainda mais, não usa essa roupa, você é vulgar. Porque ela também projeta as questões dela sobre a filha ou o filho, principalmente mãe e filha, né? Eu percebo isso. Mas também porque, ou mesmo é um afeto, é uma obsessão, como uma tia minha que ela tem um amor pela filha, que ela não podia fazer nada, ninguém nem podia pegar a menina no colo, de tanto que ela queria cuidar, mas aí a filha não consegue nem se rebelar, porque é uma dívida constante que ela sente com a mãe, sabe? Então eu quero fazer esse vídeo, primeiramente para desejar força, consciência para todas as pessoas. Entender que hoje eu vejo o seguinte, eu acho que ser mãe e pai é uma função. E é um trabalho. Não é uma coisa inerente humana. Tipo assim, eu sou mãe, nasci mãe, eu sinto que é ser mãe. É uma função, e alguns vão exercer essa função bem porque eles têm vida financeira, porque eles têm suporte emocional, porque eles têm preparo. Outros não vão exercer bem. Esses dias eu falei com meu pai, eu falei, pai, eu te amo, porque eu te vejo. Você não foi bom como pai, porque você não exerceu essa função bem. Mas eu entendo que é uma função difícil, uma função de 24 horas todos os dias, sem day off. Não tem break, não tem intervalos, é uma função dia a dia, um trabalho todos os minutos. Você acorda mãe, você dorme mãe. E dorme pai, acorda pai. Então, assim, a paternidade, né, de forma geral,
é um peso muito grande. Hoje eu vejo isso. Eu tava lendo um livro, lendo não, né? Meu namorado que tá lendo esse livro, eu quero ler, que fala sobre o Homo sapiens, o desenvolvimento, né, histórico do ser humano e tudo mais, e fala que uma época não existia mãe e pai, sabe? Como a gente tem hoje, a família, o núcleo familiar. Foi uma construção bem moderna. O que tinha era a pessoa que gerava o filho, e na época eles não sabiam que era um pai, sabe? Como hoje a gente tem o conhecimento que a pessoa é um esperma e tudo mais, mas antes a mulher transava com vários homens da vila para ela pegar um pouco de todos. Maravilhoso. E aí o pai todos eram um pai. E todos eram a mãe também. Essa coisa de a vila que criava, né? Porque era o filho da sociedade, era o filho da vila, então ele era influenciado por todas as mulheres. Mas como se criava afeto, uns tinham foi criando esses vínculos familiares, que foi o desenvolvimento, né? E aí eu refletindo sobre isso, acho que eu tô meio ansiosa e meio falando muita coisa aqui, mas vambora. Eu refletindo sobre tudo isso, eu lembro que essa coisa de pai e mãe é uma coisa que eu tenho, pelo menos, eu tava lembrando hoje, fui meditar. Porque mexeu comigo ver a situação da minha amiga, sabe? Eu pensei assim, cara, tem pelo menos uns 10 anos que eu trabalho nessa questão aí de pai e mãe. Conscientemente, todos os dias em mim, fiz ayahuasca, terapia, tudo que você pensar, né, pra você entender um pouco dessa relação pai e mãe. Que eu achava que era uma coisa minha, mas hoje eu percebo é muito comum, as pessoas têm grandes questões com seus pais. E eu lembro que uma coisa me ajudou, que eu não sei se vai fazer sentido, talvez eu mude de ideia, porque entendendo Bob, entendendo que a gente precisa do afeto, é importante, mas uma coisa que me ajudou há 10 anos atrás. Minha filha Carly chorando, é meu gato. Oi, filha. Mamãe tá aqui. Ser mãe de gato é bem mais fácil, fica a dica. Mas aí eu lembro que eu fui num negócio aí, aqui nos Estados Unidos, um evento que tinha de psicologia, sei lá que porra que era. Aí eles pediam pra todo mundo que tivesse menos de 21 anos subisse no palco. Acho que eu tinha 20 anos na época. Aí eu subi. E outros jovens, né? Pessoas bem novinhas. E quem ficou lá na plateia eram pessoas mais velhas. Aí o cara virou assim e falou, olha pra essas crianças, fica olhando. E eles ficavam olhando pra gente um tempão. Esses são seus pais e suas mães. Or something like that. Tipo assim, ele falando, aí todo mundo meio que deu um estalo, tipo assim, seus pais, os nossos pais, nossa mãe, eles foram jovens. Eles foram crianças um dia. E no meu caso, a minha mãe foi criança enquanto eu estava aqui já. Eu precisava dela, mas ela era uma criança. Ela era uma jovem. A juventude pra mim vai até os 40. Eu tenho 30 anos, eu me sinto incapaz de tantas coisas. Questão de emocional, em questão, sabe? Isso porque eu tenho terapia e muita coisa que a mãe não teve, né? Então naquele momento deu um estalo pra mim. Que aquela música do Renato Russo, né? São crianças como você, como nossos pais. Eles são crianças como a gente, né? Isso pra mim foi um estalo pra mim tirar um pouco esse peso que eu coloquei e que se é colocado no pai e na mãe. De ser muito bom, de ser protetor, de ser forte, de ser inteligente, de saber todas as coisas. Porque quando a gente é criança, pra mim minha mãe falou, tá falado, né? Se minha mãe falou que vai chover, vai chover. Sabe aquela coisa? A mãe tinha um poder muito forte, né? Na nossa vida. E pra mim isso foi legal porque eu meio que tirei esse poder de volta. Tipo, eles não sabem nada. Tipo, eles são criança. Eles não sabiam tipo assim, muita coisa que eles falaram não tinha nada a ver. Tipo assim, você vai entendendo que, eles são igual eu, assim, sabe? Ou até inferiores em alguns pontos pelos privilégios mesmo que a gente vai conseguindo pela nossa geração e pelas mudanças da vida. E nisso, que me deu esse instalo, naquele momento que eu participei desse evento, eu consegui, de alguma forma, tirar meu pai e a minha mãe desse lugar de sagrado e colocar eles num lugar bem humano mesmo, de igual para igual. Tanto que às vezes eu até brinco com a minha mãe, chamo ela de Dona Diana, a gente chama ela pelo nome de vez em quando para lembrar que ela é uma mulher, que ela é minha irmã, entendeu? Eu vejo a minha mãe como uma irmã porque somos filhos da terra, que elas começam a viajar, né? Somos filhos da terra. Eu acredito que no final das contas
Nossa mãe é a terra mesmo, somos filhos da terra. Mas pode dizer assim, ela tá nessa caminhada como eu, ela faz terapia, eu conheço a terapeuta dela. Ela tá buscando, ela erra, ela acerta, ela tem mais experiência. E ela tem sim um papel que ela executa como mãe. Mas no mais, ela não é esse papel, ela só tem esse papel, essa função. Ela é a dona de Anne. Ela é uma mulher que, inclusive, eu admiro muito, muito mesmo, assim. É alguém que eu olho e eu falo, porra, mulherão. Hoje, né? Já tive momentos que eu olhei e falei, porra, não quero ser igual a minha mãe, não. E ela vai ver esse vídeo que minha mãe é minha fã, ela assiste meus vídeos na TV como se eu fosse a Xuxa. Mas assim, um beijo, mãe. Talvez você é a única que vai ver esse vídeo, mãe. Mas assim, pensando, refletindo. Hoje eu olho pra todas as coisas. Inclusive falei com meu pai esses dias. Até falei pra ele, pai, foi tão legal porque eu fui bem honesta, assim, né? Ser pai é uma função, você não executou tão bem, ao meu ponto de vista. E tá tudo bem também. Porque eu também não teria executado bem essa função, tenho certeza. Pelas minhas muitas limitações e etc. E tá tudo bem quem não conseguiu executar essa função de ser mãe. E eu sinto muito pros filhos cuja as mães não executaram bem essa função. Eu também sinto muito pelas mães que hoje devem pensar, nossa, eu não fui uma boa mãe. Eu também sinto muito pela sociedade que se construiu um peso inimaginável do que é ser mãe. Às vezes eu tenho por mim, que vai parecer meio radical que eu vou falar, mas sabe quando a escravidão acabou no Brasil? Porque se a gente é brasileiro, a gente tem que pensar na escravidão constantemente, porque é uma questão de cultura, é uma questão de herança que faz parte da nossa sociedade, né? E quando a escravidão acabou, entre aspas, né? Eu acho que eles precisavam substituir alguém. E eu acho que a mãe entrou nesse papel de escrava, do lar. De ter o último, comer por último, dormir por último, ter um pior pra dar pro filho, pro marido, servir o lar. E não era um trabalho do tipo, como um trabalho que a gente vai, executa e volta pra casa e descansa. Não. É um trabalho a cada segundo. Você acordou, dormiu e não, né? O que eu acho que também não deveria ser assim. Mas é muita questão, né? Pra outro vídeo. Mas o que eu quero dizer nesse vídeo, já pra me concluir, é o seguinte. Boa sorte pra você que tá nessa jornada de curar a sua mãe e o seu pai. De tentar ter uma perspectiva mais lógica sobre todas essas coisas. Mas também de aceitar que talvez você nunca vai ter um relacionamento bom com a sua mãe. Acho que é uma aceitação que às vezes muitos têm que ter, ser bem sincero. Talvez nunca vai acontecer. É difícil, mas talvez nunca vai acontecer. Entender que foi uma função, que por muitos motivos eles não souberam como executar, mas felizmente a vida nos dá outras mães, sabe? A vida nos dá pais e mães. A minha mãe mora com uma menina aqui que teve uma mãe horrível e ela chama minha mãe de mãe, né? E tinha até uma galera, uns venezuelanos, uma vez que ficaram hospedados lá em casa. E minha mãe cuidou tanto deles que até hoje chama de madre. Madre, madre. E quando eu vejo eles, como tá nossa madre? Aí eu chamo minha mãe de madre, de tanto que eles falavam, né? Que pegou madre. Então, assim, a vida vai nos dar outras mães e outros pais. Porque é uma necessidade, talvez, né? E a terra é nossa mãe. E Deus, ou nossos guias, são nossos pais. E eu acho que existem muitos pais e muitas mães querendo ser pais e mães. E muitos filhos que não tiveram nem pai nem mãe. Quem sabe isso não se encontra, né? Pra te dar uma cura dos dois lados. E boa sorte pra quem passa esse dia sofrendo. Porque é um dia difícil. Dia das mães, dia dos pais é um dia difícil. E é isso. Boa sorte.